Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Contrário? Dá para botar no telão também aqui, Mateus 7, 24? Ah, já está preparando, olha que benção. É bom para você que não tem Bíblia, mas não vá se acostumar não. Você não vai poder levar o telão para casa, hein? Viu? E nem para o trabalho, viu? Né, amor? Não vai poder levar o telão para casa nem para o trabalho. Então, compre uma Bíblia. Se não tiver dinheiro para comprar uma Bíblia, pegue o celular e faz o quê? Como é que é? Me ajuda aí. Abaixe isso, um aplicativo da Bíblia. Ó, que benção, obrigado. Esse negócio de celular eu só entendo receber mensagem e mandar mensagem. Receber oração é pedir de oração e mandar oração. O resto eu não entendo mais nada. Ainda bem, né? Vamos lá? Encontraram? Acho que eu vou ler aqui no telão. Aqui é bom que eu leia até sem o óculos. Mateus 7, 24, ó. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e não as cumpre, e não as... O que é isso, cumprir? Fazer acontecer, tornar real na nossa vida, não é? Sim ou não? E não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Vamos lá. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Volta lá para o começo. Porque o começo é o que muitas pessoas precisam. Deixa aí, não tira não. O começo é o que muitas pessoas precisam entender. Aí, ó. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Que palavra? Qual? A Bíblia. Os ensinamentos das Escrituras Sagradas. A pregação do Evangelho. A pregação da vida eterna. A pregação da condenação eterna. A pregação da justificação pela fé. A pregação da regeneração. Quem está me entendendo? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Aqui, ó. E as pratica. Olha qual o erro ou a falha de milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. E é esse erro, é essa falha em que vai levar milhares e milhares de pessoas a nunca mais ver aquele parente, ou aquele filho, ou aquela filha, ou aquele esposo, ou aquela esposa crente. Aquele homem ou aquela mulher cristã que morreu em Cristo, ou que foi arrebatada em Cristo. É a falha da prática que vai levar milhares de pessoas a nunca mais rever seu parente. A nunca mais ver seu filho, aquele filho que morreu em Cristo, aquela filha que morreu dizendo: mamãe, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, papai, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, e para Ele te salvar, tu só precisa crer nele e o confessar como Senhor e Salvador da sua vida. Milhares de marido, milhares de esposa, nunca mais
mais, é a falta da prática que nunca mais eles irão ver sua esposa. Aquela que muitas vezes nas madrugadas, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, estava de joelho dizendo: Jesus, cuida do meu marido, salva ele. Jesus, não deixa meu marido se perder, faz ele entender o poder da palavra, faz ele entender o segredo da vida eterna, da salvação. Nunca mais esse marido vai ver ela se ele morrer sem Cristo. E tudo pela questão da prática. Morreu o conhecedor, mas nunca praticou o que conhecia. Morreu, vou repetir, morreu o conhecedor, mas nunca praticou o que conhecia. E o conhecer não vale nada sem a prática. Não tem nenhum valor o conhecimento da Bíblia sem a prática. Não vale nada, meu irmão, minha irmã, escute. Escute o que Deus botou em meu coração para pregar aqui nesta noite aos teus ouvidos. Porque eu sei que aqui tem muitos pais, tem muitas mães, tem muitos filhos e tem muitas filhas. E eu sei que tem muitos maridos e muitas esposas que talvez ainda não é um cristão, que talvez ainda não entendeu que para ele adquirir o direito de vida eterna, ele só precisa praticar o que a palavra está mandando ele praticar. E uma das práticas, sabe qual é? O ato de confissão. O que eu preciso para ser salvo? Sabe, domingo na manhã com Deus, a gente ouviu uma palavra aqui interessante. Olhe para mim, olhe para mim. A gente ouviu uma palavra aqui interessante. Olha para cá. O pregador falou sobre Paulo e Silas na prisão. E quando Paulo e Silas oravam, lá dentro daquela prisão, os demais presos escutavam. Mas tinha alguém que não estava ali, escutando as orações de Paulo e Silas, estava do lado de fora. Sabe quem? Eu vou botar assim, o centurião, o responsável pela prisão, quem está me entendendo? E de repente a Bíblia diz que na oração de Paulo e Silas, um grande terremoto sacudiu a prisão. Sacudiu de uma maneira tão tremenda que todas as grilhões, todas as algemas, todos os ferrolhos se quebraram. E os presos se reuniram perto de Paulo e Silas. E o centurião, sentindo o terremoto, correu lá para aquela prisão. E quando ele chega lá, ele viu todas as grades abertas. Olhe para cá, ele viu todas as grades abertas. E ele pede um soldado, pastora Sônia, para trazer luz, uma lamparina, uma vela, para você entender, porque estava escuro. E ele pula lá dentro. E o engraçado é que o pregador frisou, deixou bem claro, disse que antes dele pular, ele tentou fazer algo terrível com ele mesmo. Sabe o que ele tentou fazer? Ele tentou se matar. Mas antes dele se matar, quando ele puxou a espada dele, que ele ia se matar, lá de dentro da prisão, Paulo olha para ele e diz: não te faça nada, porque todos aqui estamos. E aquele homem pegou a sua espada, botou na painha, pulou lá dentro e viu, contemplou com seus olhos todos os presos que ali estavam, inclusive Paulo e Silas. Ai, ai, ai. Olha para cá. Se parou de chover, abre aí as portas, irmão, para ventilar. Abre aí. Isso. Se não está mais chovendo, não tem motivo para estar fechada. Obreiro, meus obreiros, não precisa ficar mandando. Olha para cá. Aquele centurião, quando viu tudo aquilo, quando percebeu que todos estavam ali, ele fez uma pergunta para Paulo, uma pergunta profunda. Ele disse: senhores, olhe para mim,
Ele disse: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo olha para ele e diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A prática do crer é o que está faltando na vida de milhares e milhares de pessoas conhecedoras da palavra de Deus. E enquanto ele não praticar, ele vai se encher de conhecimento, mas ele não terá direito de vida eterna. Enquanto ele não entender que o que lhe vai dar direito é a prática, não é o conhecimento é para levar ele à prática, porque na hora em que ele começar a praticar, aí o inferno vai se fechar para ele, e o céu vai se abrir para ele. E a prática tem mais uma coisa que você precisa aprender sobre a prática. Tem mais uma coisa que você precisa aprender sobre a prática. Ela não pode ser deixada para amanhã. Porque você pode não ter uma segunda oportunidade. Porque você pode não ter o amanhã. A prática tem que ser feita na hora. Tem que ser praticada no momento. Aquele centurião era tão ciente disso que a resposta da pergunta dele foi imediata. E o ato da prática do conhecimento dele foi também imediato. A Bíblia diz que ele tira Paulo e Silas da prisão e imediatamente ele leva eles até a sua casa, para que ele pudesse testificar do poder de Deus à sua família. E quando Paulo e Silas chegam à sua casa, toda a sua família crê. E ele e a sua família foram salvos pelo ato da prática. Dá para exaltar? Dá. Então, para responder a pergunta ou o questionamento de milhares de pessoas e fechar a mensagem, sabe o que está lhe faltando para ser salvo? Não é se libertar da droga, porque isso sem o ato de confissão você nunca vai conseguir. Por que, pastor Paulo, eu nunca vou conseguir me largar da droga sem o ato de confissão? Porque no ato de confissão não é uma coisa qualquer, não é um símbolo ou uma atitude qualquer. Quando você pratica o ato de confissão, o Espírito Santo passa a habitar em você. Quem está entendendo? O Espírito Santo passa a habitar em você. E é Ele quem vai te ajudar a largar a bebida, a droga. É Ele quem vai te ajudar a mudar a tua história. É Ele quem vai dizer contra Ele não. Agora Ele é meu, aleluia. Nele não, porque agora eu habito nele. Eu moro nele. E não pode mais agir na vida dele. Sabe o que está ali faltando para ser salvo? A prática. Porque você já é conhecedor. Você já sabe que se você continuar desviado, o resultado desse ato de desviado é condenação eterna. Você já sabe que se você continuar só vindo à igreja e se tornando conhecedor, só vai piorar. Porque vai se encher de conhecimento, mas vai faltar o principal, a prática. E é essa prática que vai te dar o direito de vida eterna. É essa prática que vai te dar o direito de um dia encontrar com o esposo que já morreu, e morreu salvo, com a mãe, com o filho, com a filha que já morreu e morreram salvo na prática. Toca na pessoa do lado. Fala para ele assim: não te falta muito não. Não, foi fraco demais. Vocês parecem que estão com medo da pessoa do lado. Fala para ele assim: não te falta muito não. É só a prática. É só a prática. Prática de quê, pastor Paulo? A prática do ato de confissão. Você só precisa confessar Cristo como seu Salvador.
E na hora que você confessar, se você confessar aqui, agora, e 10 minutos depois você morrer, você está salvo. A palavra diz isso, não sou eu, a palavra diz isso. Pega a história do ladrão. Aquele ladrão que foi crucificado do lado de Jesus. Pega a história bíblica dele. Condenado à morte, e morte de cruz. Condenado pelos atos de roubo, sim ou não? Sim, condenado pelos atos de roubo. Era um ladrão, pecador. Certamente tinha cometido alguns crimes, porque quem rouba sempre comete alguns crimes. E lá estava ele, crucificado. Jesus no meio e outro lá. E o outro começou a zombar, criticar, ele não. Ele olha para Jesus e ele reconhece, olhe bem, ele reconhece que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Só o reconhecimento foi o suficiente? Quem lê a passagem bíblica sabe que não. Quem lê a passagem bíblica diz que ele continua olhando e ele olha para Jesus e diz: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, o ato de confissão é um ato de reconhecimento de que Cristo é o Salvador. O ato do reconhecimento é ato de confissão. Você jamais vai confessar Cristo como seu Salvador se você não... Parece que vocês não estão entendendo. Ele reconheceu Jesus como o Filho de Deus. E ele olha para ele e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele, olha o que Jesus diz. Jesus olha para ele e diz: filho, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ué, pastor Paulo, como? Como ainda hoje? Ele estava crucificado, sim. A Bíblia diz que ele morreu ali na cruz mesmo, sim. E morreu que dia? No mesmo dia em que Jesus morreu. Então Jesus olha para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso é, tu não vai para o abismo não, tu não vai para o inferno não, tu não vai para o céu não, tu não vai para o purgatório não. Nem existe purgatório, mas tu não vai para lá não, viu? Tu vai para o paraíso comigo. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. O ato de reconhecimento, ele vai levar o ser humano ao ato de confissão. Enquanto você não reconhecer, mesmo sendo sabedor de tudo que você é da palavra, enquanto você não reconhecer que Cristo é o Salvador da sua alma, você vai continuar como está, correndo o risco de não ser salvo, correndo o risco de nunca mais ver aqueles que morreram em Cristo que você tanto amava. Quem entendeu, diga amém. Então bate palma e fica em pé, porque está cheio de anjo aqui dentro.